Olá pessoal, aqui é o Dr. Marcos Mota e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como foi o início da minha carreira. Quais foram as primeiras decisões que eu precisei tomar para que eu me tornasse um escritor profissional. Todas as vezes, quando eu visito uma Bienal, quando eu estou numa feira de livro ou em algum evento literário, quando eu encontro um escritor que até então eu não conhecia, eu sempre faço duas perguntas para ele para que nós possamos nos conhecer melhor. Essas duas perguntas são exatamente as decisões que eu tomei no início da minha carreira. Eu escrevi o meu primeiro livro em 2009 e entreguei nas mãos de uma revisora profissional para avaliar o texto. Eu não pensava em ser escritor, eu sou formado em engenharia, não tinha ideia de escrever um livro e comecei aquilo na brincadeira, contando histórias para o meu sobrinho. Na época ele tinha 5 anos de idade. Mas foi aquele diagnóstico, foi aquela avaliação que essa revisora fez que me trouxe até aqui, porque através dela, quando eu vi que eu não estava na direção correta, o meu texto estava muito ruim, porque até então eu nunca tinha escrito um livro, foi o primeiro livro que eu escrevi na vida. Então foi através daquele diagnóstico, daquela avaliação, que na época eu não gostei, que eu decidi tomar algumas decisões. Eu fiz todo um planejamento para que eu me tornasse um escritor profissional. E as duas primeiras decisões que eu tomei são as perguntas que eu faço para todo escritor que eu conheço. Eu pergunto para eles: qual é o gênero literário que você escreve? Sobre o que você escreve? Por que isso é importante? Isso é importante porque quando você decide o gênero literário sobre o qual você vai escrever, você cria foco. Você cria foco e começa a pesquisar apenas sobre aquele gênero literário. Você não vai se preocupar mais, se você tomar a decisão de escrever fantasia, com romances românticos, com histórias, com biografias, com livros de receita, com livros de autoajuda. Se você toma uma decisão, eu vou escrever literatura fantástica. Então, naquele momento, eu estava direcionando, eu estava canalizando todas as minhas forças, as minhas energias, para quê? Para descobrir quais são os segredos dos grandes escritores de literatura fantástica. Naquela época, eu comprei basicamente todos os livros que eu via pela frente, do C.S. Lewis, do Tolkien, da J.K. Rowling. Eu reli, na verdade, alguma literatura nacional que tinha na época, quando eu era adolescente, no caso Monteiro Lobato, voltado para o público que eu também escolhi dentro da literatura fantástica. E aí eu já dei a dica da segunda pergunta que eu faço para esses escritores quando eu os conheço. Para qual público você escreve? Eu faço essa pergunta por quê? Para eu conhecê-los melhor. No entanto, foi a segunda decisão que eu tomei, a segunda pergunta que eu me fiz naquela época. Para qual público-alvo eu vou escrever? Por que isso é importante? Pelo mesmo motivo da primeira decisão que eu tomei. Para criar foco. Naquela época eu decidi que eu escreveria literatura fantástica e eu escreveria para um público infanto-juvenil. E isso fez toda a diferença. Isso foi necessário, essa decisão ela foi necessária naquela época. Por quê? Porque eu estava criando foco, eu estava canalizando as minhas energias para aprender a escrever literatura fantástica para o público infanto-juvenil. Tem um outro detalhe também dessas decisões que é muito importante. Quando você foca num gênero literário, você foca num público-alvo, tudo que não tem a ver com esse gênero literário, com esse público-alvo, você começa não a desprezar, mas você começa a deixar em segundo plano. Se eu ouço um comentário ou uma avaliação de uma pessoa que não gosta de literatura fantástica e que não esteja dentro do meu público-alvo, aquela avaliação para mim, ela não tem um peso tão forte quanto o comentário ou avaliação de uma criança, de um adolescente entre 10 aos 15 anos de idade e que goste de literatura fantástica. Essas duas decisões, elas são importantíssimas. Pode parecer banal, pode parecer muito simples, inclusive, mas não é. Quando você decide qual gênero literário você vai escrever e para qual público-alvo, você está dando um passo muito grande na sua carreira de escritor. Eu deixo essa dica aqui para vocês e eu vou abrir um adendo aqui porque já me questionaram isso e é muito bom. Eu espero que vocês deixem nos comentários as suas dúvidas a respeito do que eu falei aqui sobre a minha carreira. Toca o sininho, inscreva-se no canal.
E o que foi deixado num comentário uma vez no meu Facebook foi: e se eu decidir escrever romance histórico e depois de 1 ano ou 2 anos eu desisti, eu descobri que eu não quero escrever romance histórico? O que acontece? O que acontece é que você deve fazer a decisão, mesmo que essa decisão, no momento, você não saiba, ela seja uma decisão errada, seja uma decisão que não vai ser a decisão definitiva para a sua carreira de escritor. Porque se você não toma a decisão, você passa a vida inteira procurando sobre o que escrever e para quem escrever. É preferível você ter uma decisão na hora, uma decisão certa, que vai canalizar a sua energia, vai canalizar a sua força, vai te dar direção, do que você passar anos procurando para quem escrever e o que escrever. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo.